Moçambique é dos poucos países no mundo que nos pode ajudar a compreender o nosso passado. Para além de paisagens selvagens e animais bravios, tem bem escondido no norte, junto a um dos maiores lagos do mundo, rochas que nos ajudam a descortinar as nossas origens longínquas. Foi no Niassa, há mais de 250 milhões de anos, que roubavam pela terra manadas de dicinodontes, animais herbívoros incautos, vigiados por predadores impiedosos. Existiam rios e florestas de árvores frondosas que os paleontólogos do projeto Paleomose da equipa luso-moçambicana tentam hoje em dia compreender. Foi neste mesmo local, raríssimo no mundo, que têm sido descobertos vestígios de animais e plantas muitas vezes novos para a ciência e que nos ajudam a compreender o que somos, de que somos e de onde viemos. Foi na província do Niassa, a noroeste de Moçambique, que a equipa do projeto Paleomose começou há cerca de uma década a descobrir fósseis extraordinários de animais e plantas fossilizados. Este é o domínio da paleontologia. Enquanto a arqueologia se dedica ao estudo dos vestígios humanos recentes e a antropologia ao estudo dos comportamentos e costumes humanos, a paleontologia dedica-se ao estudo de restos de animais, plantas e outros seres que se tornaram em pedra com o decorrer dos tempos geológicos. A paleontologia ajuda-nos a compreender o que tinha no passado, né? Que espécies é que haviam, como era o terreno, como eram os animais, como é que era a vida na Terra há 250 milhões de anos atrás, coisa que não se apanha de qualquer maneira. A estes vestígios, os paleontólogos chamam fósseis. Os que o Paleomose tem vindo a descobrir são especiais e raríssimos no mundo. São fósseis dos nossos ancestrais distantes que existiram em Moçambique há mais de 250 milhões de anos. Nessa altura, não existia ainda o Lago Malawi. Não existiam humanos, não existiam sequer dinossauros, não existiam macacos, não existiam ainda sequer mamíferos como os cães e gatos. Quando vemos as rochas de Moçambique e recolhemos de lá os seus fósseis, somos transportados no tempo para uma época habitada por criaturas que não se assemelham a nada que tenhamos visto antes. Os rios e riachos que na altura fluíam por entre frondosas florestas eram habitados pelo Niassodon, uma criatura bizarra que já não existe, está extinta. Tinha um bico que parece o de um papagaio, andava sobre 4 patas e tinha cerca de 30 centímetros. O Niassodon foi uma espécie nova para a ciência, descoberta pela equipa Paleomose, que até hoje só foi revelada em Moçambique. A Dicyndan is a Permian antelope. It's basically a herbivore that lived in large numbers and large varieties. O Niassodon é um dicinodonte, ou seja, uma criatura que está na linhagem dos ancestrais dos mamíferos. Nesse sentido,
Moçambique é, de certa forma, parte do berço da humanidade, contendo nos seus terrenos fósseis dos nossos ancestrais longínquos. Um fóssil é algo que ficou fossilizado, petrificado nas rochas. E durante vários períodos, vários momentos, o fóssil fica submetido a altas temperaturas, pressões, compactação. Das antigas florestas, elas depois de tumbarem, tiveram que ser soterradas, onde se dá mais ou menos aquilo que diria a troca de elemento vegetal para mineral. Dá-se o efeito de petrificação do fóssil. E neste caso, num fóssil vegetal. E só assim é que é possível conservar esta estrutura até os dias de hoje. Porque, caso contrário, se estivesse exposto, dissipava. Mas, para já, nós estamos a trabalhar mais com fósseis de vertebrados, que são restos de ossos de animais que viveram há muito tempo atrás, sensivelmente 250 milhões de anos aqui em Moçambique, especificamente no Graben de Mentangol. A paleontologia tem vários ramos, desde a paleontologia de vertebrados, tem a paleontologia de invertebrados, que é estudar os invertebrados, tem a micropaleontologia, que é estudar os microfósseis. A micropaleontologia tem usado mais para pesquisa, exploração de petróleo. E tem a paleobotânica. A paleobotânica em si é basicamente o estudo dos troncos fósseis, que no passado eram madeiras, mas hoje são fósseis. É um campo que nos ajuda a perceber melhor sobre o passado das florestas, sobre o clima em que estas florestas tiveram que sofrer, e também é um ramo muito importante para fazer a bioestratigrafia, que é basicamente a correlação de camadas geológicas que se encontram em vários sítios. Em termos de plantas que existiram no passado, isto é, há muitos milhões de anos atrás, pode ser usada para fazer correlações de várias sequências geológicas que se encontram em Moçambique e em outras sequências de Gondwana. So Mozambique is part of Gondwana, as the other southern African countries are. So it's good to get the whole picture. But the interesting thing about the Mozambican area is you have huge fossil forests preserved here that nobody seemed to have known about in the past, or perhaps they were recorded and nobody took any notice. And it's because of their extent, so up to 100 kilometers long, and huge trees preserved in the Permian. That's very important for the bigger picture, the environment in the past. There was a terrible extinction at the end of the Permian before the Triassic, about 252 million years ago. Yes, the PT boundary is a mass extinction event, and it's pretty well recognized as being the worst mass extinction. Something like 95% of species throughout the globe, both in the northern and the southern hemisphere, on land and in the sea, all at the same time. 95% das espécies foram totalmente extintas da superfície do planeta Terra. Comparando com as outras extinções em massa, que nunca ultrapassaram os 75% das espécies, a extinção em massa do final do Pérmico foi o evento mais catastrófico à face da Terra. The cause of that drying is still being debated, but we are fairly sure that it was linked to massive injection of carbon dioxide and methane into the atmosphere from volcanoes, massive volcanoes in the northern part of Pangaea, in the area that Siberia is now. Este evento cataclísmico tem de nos fazer pensar sobre as nossas ações. Por exemplo, todos os dias, quando pegamos no carro. As nossas ações cotidianas fazem libertar também gases como efeito de estufa para a atmosfera, e fazemos isso a um ritmo assustador. E começamos a ver efetivamente mudanças climáticas no nosso planeta. Sabemos o que aconteceu há 252 milhões de anos. Quereremos que nos aconteça o mesmo outra vez? Now, for the past 20 years, I've been looking for
the cause of that, as also how it worked. You know, how do mass extinctions actually happen? We sort of get the results in the fossil record of having certain fossils no longer visible in the rock record, but we need to understand what caused them to die out, the kill mechanisms, if you like. So. Podemos fazer uma reconstrução daquilo que foi o passado geológico. E muitas vezes pode ser uma ferramenta para prever o que pode acontecer mais adiante. Isso para tomar decisões em termos de paleoclimatologia, de climas futuros. Então, é perceber no passado, melhor vamos entender o presente e prever o futuro. E a paleontologia nos traz esta visão de como as coisas aconteceram, vão acontecendo e como é que vão acontecer mais no futuro. Os dias são longos no campo, caminhando sob o intenso calor, passando por rios, desbravando o mato. When you do an early campaign, so the first surveys to find out where the fossils are, that's very difficult, and it's a tough kind of lifestyle because you're going to unknown areas. The routes to get there are usually quite difficult. Like on this trip, we're climbing up and down over the hills to get to a fossil site that we think might be there, and then it would be a problem to get it back. But that's how it all starts. Os momentos de descanso no acampamento são fundamentais para retemperar as energias. A equipa de paleontólogos, geólogos e estudantes chega à casa do velho Bambo. Bambo quer dizer pai em Nianja, a língua que se fala nesta região do Niassa. Luís Macoango viveu aqui toda a sua vida e a sua generosidade em acolher a equipa é amplamente apreciada por todos. Por detrás da sua casa, cozinha-se, come-se e confraterniza-se em equipa. Etiqueta-se e acomoda-se o material fóssil recolhido ao longo da expedição e organiza-se o dia seguinte. É muito importante o envolvimento das comunidades locais nestes trabalhos de prospecção. Nós trabalhamos dispersos por uma certa área, por uns certos metros quadrados, em que ficam programados para fazer um trabalho num certo dia, e envolvemos as comunidades nessa prospecção. Ajudam as equipas na sua locomoção, na localização, porque na maioria das vezes sabem, só que não sabem que é isto que se procura. E a partir do momento em que estas pessoas estão a trabalhar em equipa, acabam assim, entre aspas, dizendo que olha, eu já vi isto no sítio X, eu já vi isto no sítio X, só não sabíamos que era aquilo, ou não sabíamos que tinha este interesse para a ciência, ou com base nisto podemos descrever alguma coisa. Eu acho muito importante também. São partes da descoberta, é mesmo isso, fazem parte da descoberta. Eu acho que é positivo o envolvimento das comunidades. A paleontologia tem esta facilidade de interação imediata e de desabrochamento da imaginação que permite criar uma plataforma única para ensinar crianças e estudantes mais avançados sobre conceitos e a metodologia científica. Há uns anos atrás, o Ministro da Ciência e Tecnologia de Moçambique elegeu a paleontologia como uma prioridade nacional científica. Os estudos paleontológicos em Moçambique provavelmente foram iniciados há muito tempo. Esse tipo de investigação foi impulsionada em parte pelo saudoso colega falecido já, o Costa Júnior, portanto, em colaboração com o Instituto Superior Técnico de Portugal. Um dos frutos desta cooperação é a montagem, por exemplo, do laboratório que vai fazer análise dessas descobertas que são feitas aqui em Moçambique, em vez de levar para fora do país, que é uma vantagem, não só em termos de possuirmos
infraestrutura necessária para este tipo de investigação, mas também para a formação de técnicos moçambicanos. Moçambique é um país grande, muito vasto. Acredito que há muitas espécies novas que necessitam de ser descobertas, mas sem a massa com conhecimento dessa matéria não é possível avançar em muitas coisas. Por isso é bem-vindo tanto esta cooperação entre o Museu Nacional de Geologia em Moçambique e o Instituto Superior Técnico de Portugal. Faz parte apoiar projetos desta natureza, faz parte do nosso contributo para a sociedade. Por um lado, a nossa missão é desenvolver as tecnologias de plasmas, a fusão nuclear, mas por outro lado é também fazer com que as tecnologias que nós utilizamos possam ter um forte contributo para a sociedade, possam ter outras aplicações e dessa forma gerar não só valor como conhecimento, estimular a criatividade, quer seja através dos fósseis, quer seja através de uma atividade científica. Eu acho que é extremamente benéfico. A conexão com a paleontologia é quase um seguimento natural daquilo que nós já fazemos na conexão que existe com o património cultural e é o uso intensivo de uma das técnicas que para nós é vulgar na área da caracterização de materiais. E usar essas mesmas técnicas para a paleontologia e tentar, de alguma forma, compreender aquilo que é o nosso passado, acho que é algo extremamente benéfico e que nós apadrinhamos e acarinhamos muito no IPFN. O Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, do Instituto Superior Técnico, tem em si a instrumentação e a maquinaria técnica capaz de fazer tomografia axial computadorizada. É através destas técnicas que nós conseguimos perceber a forma do cérebro, a forma do ouvido, a anatomia geral destes nossos ancestrais. O importante a reter é que, de facto, os dicinodontes não são dinossauros. Apesar de serem fósseis, pertencem a uma linhagem diferente. Pertencem à linhagem não dos dinossauros, nem das aves atuais. Os dicinodontes são os ancestrais dos nossos mamíferos. Eles não são mamíferos também, são os ancestrais dos mamíferos. E esta é a parte mais interessante sobre a origem da nossa própria humanidade. Reside precisamente em Moçambique e em outros países da África subsaariana. É um projeto que tem uma grande complementariedade. Para além da componente apenas investigativa, temos também a componente de formação. Temos, com base neste projeto, os primeiros preparadores de fósseis de Moçambique, é o caso do Salim. Temos também o caso do Nelson Mutolo, que também passaram por este estágio de formação como preparadores e interpretadores de fósseis. Referimos só ao Zanildo, que também fez a sua preparação ou a sua formação em preparação e interpretação de fósseis. É uma equipe vasta de estudantes ligados ao museu, ligados à Universidade Eduardo Mondlane, ligados à Universidade Pedagógica da Beira. É uma infinidade aqui de pessoas que, graças ao projeto, têm também adquirido outros conhecimentos que nós achamos que são importantes. O que é o Projeto Paleomose? O Projeto Paleomose é uma cooperação entre o Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico com o Museu Nacional de Geologia de Maputo, em Moçambique. É uma colaboração que assenta em 3 pilares fundamentais: a divulgação da ciência e do património geológico moçambicano, a proteção e a conservação dos sítios geológicos que têm vindo a ser descobertos ao longo do Projeto Paleomose, mas também a formação da primeira geração de paleontólogos moçambicanos. É a norte de Maputo, em Marraquém, que em 2016 se começou a montar o primeiro laboratório de paleontologia de Moçambique. Aqui, estudantes, preparadores e estagiários procuram desvendar os mistérios dos nossos ancestrais. Qual é que é a primeira divisão do esqueleto? A parte pós-craniana. Ah! Exatamente. É o esqueleto craniano e pós-craniano. Isto é o esqueleto do animal.
Eu gostava que se fossem agora vocês a identificar cada uma destas coisas. Dercy, vai lá, dividir a primeira grande divisão do corpo. É no laboratório do Paleomose que a primeira geração de paleontólogos de Moçambique está a ser treinada. Então, na parte da coroa, que é o esmalte é responsável por proteger o dente, principalmente durante a mastigação. Chamo-me Marisa da Cunha Amaral, tenho 24 anos e estou a frequentar o curso de Geologia na Universidade Eduardo Mondlane. Estou a fazer estudo histológico dos dentes no endoteodon e fiz uma pequena descrição de qual é o comportamento histológico, ou seja, quais são os tecidos que temos nesse dente do endoteodon, para poder depois fazer um estudo em termos da sua implantação que vai nos trazer a imagem de como é que se desenvolveram esses dentes no endoteodon, sendo que ele é um dos dissonidontes que tem múltiplas fiadas de dentes e agora descobrimos que tem uma implantação única, diferente de outras espécies que também têm múltipla fiada de dentes. Sou Ludiomilo Vicente Macuculi, tenho 23 anos de idade, sou técnico de preparação laboratorial no Laboratório de Paleontologia de Moçambique. Não só ajudo os estagiários a prosseguirem com a preparação, mas também consigo informar o Dr. Ricardo sobre os materiais que faltam. A paleontologia, eu acho que é uma matéria muito interessante que nós moçambicanos, em particular, deveríamos aprender acerca de nós mesmos. Em particular, o tio-avô de Moçambique, que é o Niassa Domfo Mukasi. Chamo-me Keila João Macumbani, tenho 21 anos, sou estudante de Geologia Aplicada da Universidade Eduardo Mondlane. Quando descobriram um fóssil novo cá em Moçambique, o Niassodon, fiquei interessada, então sempre andei com essa pulga atrás da orelha e despertou esse interesse. Apareceu-me a oportunidade, concorri e estou aqui a estagiar. Todo mundo fica admirado, porque eu acho que muita gente não tem assim informação sobre paleontologia. Ficam tipo, estás a fazer paleontologia, pegar fósseis, ossos. Paleontologia também é geologia. Esta é uma foto, né? Esta aqui é a foto. Boa tarde, aqui Moisés Vasco Muzazaila, tenho 25 anos de idade. Sou finalista do curso de Geologia Aplicada pela Universidade Eduardo Mondlane. O projeto Paleomose esteve no Departamento de Geologia da UEM a fazer algumas palestras e foi por aí que tive essa paixão pela área da paleontologia. Estudamos seres existentes há milhões de anos atrás. Isso é apaixonante. Perceber o ambiente, perceber o tipo de alimentação, perceber a sua estrutura completa, isso é maravilhoso. Chamo-me Eunésio de Aço Espada, tenho 24 anos de idade, sou licenciado em Engenharia Geológica pela Universidade Católica de Moçambique, FAGREM. Estou no laboratório para fazer um estágio. Exatamente trabalho com a preparação das amostras, isto é, a preparação mecânica e química das amostras. Cheguei aqui, não sabia tanto sobre paleontologia, somente eu tinha teoria antigamente da paleontologia, hoje estou aqui a aprender a parte prática. Foi a Ivânia também que descreveu pela primeira vez este endoteodon aqui, tem presas caniniformes. O único espécime de endoteodon que existe que tem presas caniniformes é o endoteodon tolani. Então, vendo as características do gorgonopsiano da Rússia e da África do Sul, também vou ver o que o gorgonopsiano de Moçambique.
Eu chamo-me Vânia Lloyd Schumi, tenho 23 anos, estou a fazer atualmente mestrado em gestão de recursos minerais. Tenho estado no projeto Paleomos desde o ano passado, em que entrei mais para fazer o meu projeto científico. Estive a trabalhar com amostras de sinodontes do Graben Metangula. Pude descrever as características do Endotiodon moçambicano. Além da existência do Endotiodon batistoma, também temos Endotiodon tolani. Eles são ancestrais dos mamíferos, assim que o projeto Paleomos tem estado a estudar os ancestrais dos mamíferos, que somos nós próprios. Então, é uma coisa incrível, é uma coisa ainda a ser trabalhado. Num outro canto do mundo, em França, as grutas de Chauvet transportam-nos às origens da arte de há 36 mil anos. Nesta altura, os nossos ancestrais, bem mais recentes que os dicinodontes do Niassa de há 256 milhões de anos, pintaram os murais mais antigos até agora conhecidos nas paredes de uma caverna. L'objectif quand on a créé le site, c'est deux objectifs très clairs. Donc un premier objectif plutôt lié à l'aspect culturel, à l'aspect recherche, pour faire rayonner en fait la grotte Chauvet. Et le deuxième objectif, c'était un objectif totalement économique, hein, un objectif de rayonnement touristique du site. La grotte Chauvet 2, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Ce qu'il faut, c'est, ça date d'il y a 36 000 ans, mais il faut continuer à faire perdurer cette histoire. Et donc l'idée, c'est de faire des expositions, de faire vivre ce site par des animations toute l'année, par des expositions, il faut trouver le juste équilibre entre le ludique et le culturel. As grutas de Chauvet, na região sul de França, representam modelo de sucesso de como uma descoberta científica se pode tornar uma influência material na forma de pensar de milhões de pessoas que as visitam todos os anos de todos os pontos do mundo. Aujourd'hui, à la grotte Chauvet 2, on a 120 nationalités différentes qui viennent des 5 continents. Ce qui veut dire que la notoriété de la grotte Chauvet, elle est devenue mondiale et non pas uniquement française ou européenne. As origens da arte chegam hoje até nós para podermos contemplar, imaginar e ao mesmo tempo preservar este legado que está nos nossos ombros. Pour lancer un projet de ce type-là, il faut que tous les acteurs économiques locaux et éventuellement des acteurs économiques d'ailleurs puissent apporter un peu leur patte à l'édifice, c'est le cas de le dire. Pour pouvoir faire quelque chose de qualité, il faut pouvoir impliquer tout le monde. Et ce n'est pas un projet d'une seule entreprise, d'un département ou d'une région. C'est vraiment un projet qui doit être réfléchi dans son ensemble et le résultat est là, le résultat est incroyable. O mesmo deverá acontecer com os sítios paleontológicos em Moçambique. Em Moçambique, temos a responsabilidade de preservar a nossa história distante que apenas um punhado de locais no mundo pode contar. Há que materializar este esforço para que o maior número de crianças e adultos moçambicanos estejam conscientes do seu inestimável património paleontológico, protegendo-o, divulgando-o e extraindo o valor económico do mesmo. Com esse novo projeto da paleontologia em Moçambique, estamos a entrar agora numa nova era, de tentarmos olhar uma área que nunca deu muita importância por falta de difusão, porque o turista não pode apenas olhar para o turismo de sol e praia, é o que acontece mais em Moçambique, mas temos esse turismo ligado à área do patrimônio. É a partir da ciência que todo mundo vai ter informação sobre o que existe, qual é o potencial turístico
O patrimônio geológico está lá, mas pouco falado. A paleontologia também tem importância na componente turística e esta ligação nós achamos extremamente interessante. Por exemplo, em Tete, de uma vasta área com várias espécies de troncos fósseis de diferentes tamanhos. É uma coisa espetacular, é uma coisa interessante para ser visitada, é uma coisa que pode atrair muito o turismo. Há provas contundentes que mostram que ela é a maior floresta fóssil de idade pérmica de África. As florestas que nós temos aqui na província de Tete são de uma diversificação única a nível da região. Para além de isto ser classificado como um patrimônio nacional, isso tem uma dimensão mundial. E nós, aqui na província de Tete, estamos a caminho e todo o esforço está sendo feito para que esta zona seja declarada patrimônio nacional e mais tarde submetida para concorrer para ser um candidato, um patrimônio de caráter mundial. Nós, com este nosso objetivo, queremos conservar esses locais e levar turistas autorizados a visitarem esses pontos. Poucos têm esse conhecimento que aqui em Moçambique também existem paleontólogos e aqui também se estuda. As pessoas, na maioria das vezes, esperavam que virasse um economista ou um jurista, porque esta coisa ligada à paleontologia, para nós, até parece uma ciência de uma outra dimensão. É uma área muito vasta que nós, somente aqui, não vamos conseguir, com certeza, abranger os seus níveis mais altos. O conhecimento científico moçambicano tem um alto nível. É necessário que outras pessoas se juntem, é necessário que as pessoas se entreguem à própria ciência moçambicana. Diria que vai ser um desafio e que todos estão bem-vindos, ainda temos muito por explorar. Há muitos animais que até hoje ainda não foram descobertos. Nós precisamos de mais pessoas apaixonadas por esta área para poder desenvolver a ciência, a paleontologia em Moçambique. Espero continuar com o trabalho para que mais gente junte-se nesta caminhada e mais paleontólogos moçambicanos nasçam a partir de olhar para nós. E através da paleontologia, Moçambique será conhecido além fronteiras. Cada pessoa aqui é muito importante, muito especial, porque tem tentado entregar a sua vida para que a paleontologia de Moçambique esteja avante, ou seja, esteja ao mais alto nível. Onde houver evidências de existência de fósseis, então nós iremos lá para poder estudar, para poder descrever e fazermos a melhor descrição possível. Com este projeto nasce um sonho: divulgar a paleontologia moçambicana no contexto mundial. Através da descoberta da maior floresta fóssil africana, se não a maior do mundo, e dado o interesse crescente no estudo dos primeiros mamíferos e com o impulso científico e político, a Moçambique tem as condições necessárias para contribuir decisivamente na compreensão do passado e do futuro da humanidade no nosso planeta.